Chegou sim, ô Dalva, boa noite. Que prazer conversar com você, hein? Primeira vez que eu converso com a Dalva. A gente é amiga do Facebook. Eu adoro as postagens da Dalva. E aí eu falei para ela, Dalva, bora lá no programão para você conversar com a galera do TV Fora. Tudo bom contigo? Tudo bem, você me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Tudo bem, um prazer estar aqui. Igualmente, Dalva. Gui, coloca a foto dos livros da Dalva, dos 3 livros da Dalva. A Dalva tem esses 3 livros publicados. Um se chama Do Menino, o outro se chama Para Diminuir a Febre de Sentir, e o terceiro que a gente botou na chamada é o Me Ajuda a Olhar. Todos 3 lançados de forma independente, né, Dalva? Isso, pela editora Venas Abertas, né, que é uma editora popular aqui de Belo Horizonte, e todos 3 fazem parte de coleções, né, coleções do Mulherio das Letras, porque é uma forma que a gente consegue de baratear, né, o custo. Publicar no Brasil é muito caro, né, impressão é caro, o papel está caro. Então, a gente, para diminuir a febre de sentir, a gente publicou numa coleção com mais 9 autores. O Me Ajuda a Olhar, eu não sei quantas, eu acho que são umas 15 autoras, e o do Menino, eu acho que eram bastante, assim, eu acho que eram umas 30 autoras fazem parte da coleção, cada uma com a sua obra, né? E o Para Diminuir a Febre de Sentir foi em 2020, o do Menino em 2021 e o Me Ajuda a Olhar em 2023. E tem me dado muitas alegrias. São livros de crônicas, gente, que a Dalva sai contando historinhas, coisas da vida, do cotidiano, muito bacana. Tá? A gente vai falar mais sobre os livros aqui, mas eu queria que ela dissesse se as pessoas se interessarem, Dalva, em comprar seus livros, tem que entrar em contato direto com você, não é isso? Isso. Pode entrar em contato pelo Facebook, né? Dalva Maria Soares, ou pelo Instagram, né? O @Dalva M de Maria _S de Soares. É um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Você tem que ser autor independente do Brasil, não é mole, não. Além de produzir, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer o financeiro, você tem que engajar as redes. É um rolê. Olha só, o pessoal já está aqui te falando que seja bem-vindo. Deixa eu ler aqui os comentários para vocês, das pessoas que estão aqui te... Adeilson, boa noite, Sinara, Tati, companheirada. Seja bem-vinda, Dalva. Patrícia Ramos, boa noite, Dalva. Rosa Maria Filgueira, Sinara, parabéns pela presença de Dalva Maria Soares. Ela é uma estrela literária de primeiríssima grandeza. Sua obra é belíssima. Estou emocionada porque sou sua leitora. Abraços para vocês duas. Olha que fofa. Muito legal. É uma gracinha. A Dalva, vocês estão vendo, mineira, né? E eu queria começar a nossa entrevista partindo da terra da Dalva, né? Que é essa cidadezinha que se chama Baldim, que fica perto de Belo Horizonte. Eu peguei uma foto, Baldim, a cidade do doce. Achei muito legal, a cidade do doce, né? Você... viveu em Baldim desde pequena e depois saiu para estudar. Conta um pouquinho aí da tua história, Dalva. Então, eu nasci em Baldim, né? Eu vivi lá até os 15 anos. Sou de uma família numerosa. Nós éramos 10 irmãos, né? Em 2020 faleceu o meu irmão mais velho e ano passado faleceu o meu outro irmão. Somos 8 agora. Sou filha de um casal de trabalhadores rurais, né?
Eu digo sempre que meus pais eram trabalhadores rurais sem terra, não porque fizessem parte do movimento, né, do movimento social, porque na época nem existia, né, o MST, mas porque não tinham terra, né, eles trabalharam a vida inteira em terras de outras pessoas. Minha mãe não foi alfabetizada, meu pai era foi semi-alfabetizado, e a gente eu morei até os 15 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, mamãe se separou do meu pai e veio para Belo Horizonte, né? Em busca de melhores condições de trabalho e de estudo, né? Embora ela não tenha sido alfabetizada, ela fazia muita questão que os filhos fossem, né? E dos 10 irmãos, 6 cursaram universidade pública, né? Eu acho que é uma estatística interessante para um casal de trabalhadores rurais. E numa época que não tinha ações afirmativas, né? Eu acho que se tivesse tido a cota ou Bolsa Família naquela época, teria facilitado a vida da gente um monte. E eu me formei em Ciências Sociais na UFMG, né? Me graduei em Ciências Sociais. Na época do governo, ali na transição do governo Lula para Dilma, eu entrei, né, no mestrado, voltei a estudar, né, foi preciso um governo popular para eu voltar a estudar. Eu falo que eu tenho um filho de 22 anos, Sinara, e eu falo que eu criei meu filho com dinheiro de bolsa, né, porque eu sempre fui bolsista. Na graduação eu tive bolsa permanência, porque não tinha ações afirmativas, mas a gente tinha uma fundação Universitária Mendes Pimentel, então eu só estudei porque eu tive bolsa, fiz o mestrado com bolsa, fiz o doutorado com bolsa, sou doutora em antropologia social e fiz um estágio doutoral sanduíche em Lisboa com bolsa, né? Meu filho estudou um ano letivo em Lisboa e foi uma experiência incrível, porque ele estudou numa escola com mais de 20 nacionalidades diferentes, e eu sou muito agradecida ao povo brasileiro, sabe? Porque foi o povo brasileiro que me bancou, né? Bancou a minha formação acadêmica através dessas bolsas, né? Sobretudo pela CAPES, né? Eu fui bolsista CAPES. Então, assim, o primeiro agradecimento da minha tese é ao povo brasileiro, né? Que a partir de um governo popular, né, me bancou e possibilitou que eu vivesse essa experiência de fazer um estágio fora do país. E eu fui, há 10 anos atrás, foi em 2013, 2014, e assim, era uma efervescência de gente brasileira estudando lá, né? Eu fiquei em Lisboa e foi uma experiência incrível. Então, assim, uma outra coisa que eu gosto de ostentar é que Baldim, as pessoas às vezes falam que não existe sim, e não só está no mapa, como está no conto Duelo, de Guimarães Rosa. Então eu adoro ostentar isso, né? Porque Guimarães passou por lá, né? E não é qualquer pessoa que tem a sua cidade natal na literatura de Guimarães Rosa. Então eu adoro ostentar isso. Verdade. Dalva, e você fala no livro, né? Que você fala no livro que essa questão do Ciência Sem Fronteiras, muitas pessoas criticavam dizendo que era turismo. E aí você dizia, isso não é bom? Exato. Essa experiência, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter esse direito, todo estudante tinha que ter esse direito de viver essa experiência, né? De estudar fora, né? Porque você amplia, ainda que você fique só passeando, você amplia o seu repertório, né? Então, assim, é um contato com outra realidade, né? Então, assim, viver em Lisboa, viver né, embora muitos considerem Lisboa meio que a periferia da Europa, você viver num lugar onde o transporte público funciona, onde você tem a sensação de segurança, né? Meu filho teve um salto de autonomia quando a gente morou lá, ele ia para a escola sozinho, né? Então a gente morou no bairro da Graça, ele pegava o elétrico 28 e atravessava Lisboa inteira, né? E assim, ele nunca se cansou de ir admirando aquela arquitetura, né, colonial. Ele começou a andar de skate lá, ele ia para a praça sozinho, e isso foi maravilhoso, né? Esse contraste, né, que a gente, até mesmo, embora eu morasse num bairro com muitos velhos, e assim, muitos pobres, né?
é uma pobreza assim com dignidade, né? Uma coisa, a diferença dessa pobreza que a gente vive aqui. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu tive um orientador muito bacana, eu conheci muitas pessoas, muitos brasileiros que estavam lá, ou fazendo doutorado lá, ou fazendo estágio, sanduíche, e foi uma experiência incrível, que eu acho que todo estudante devia viver, sabe? Porque ainda que você não estudasse nada, só a experiência de circular por ali, sabe, do acesso que você tem aos lançamentos de livro, um dia de sol você ir para a praça, né, você ia para Martim Muniz e ali tinha indiano, né, tinha chinês, tinha cabo-verdiano, uma diversidade imensa, né, então essa experiência é incrível, eu acho que ainda que fosse só turismo já tinha valido a pena. Olha só, você também fala no livro que seu pai, né? Você está falando que seus pais eram trabalhadores rurais sem terra, e você fala que seu pai, ele não gostava de ser chamado de agricultor, né? Porque ele dizia que ele não tinha terra e que o nome correto seria lavrador, né? Isso faz toda a diferença, né? Para a gente pensar que o cara que é o latifundiário, o dono, né? Que se diz que age como se ele fosse o peão, né, nas músicas sertanejas, né, Dalva? As músicas sertanejas de antigamente eram músicas feitas e para os trabalhadores, os lavradores, né? E hoje as músicas sertanejas são feitas para os donos das fazendas com seus aviões e helicópteros. Mudou completamente. Lavrador e ser um pecuarista, né, Dalva? Sim, e é interessante porque, assim, eu fui socializada no rádio de pilha, né? Eu cresci ouvindo o papai acordava de madrugada para ir trabalhar na roça e a primeira coisa que ele fazia era ligar o rádio, né? Então eu cresci ouvindo Pena Branca e Chavantinho, Milionário José Rico, é exatamente isso que você está falando, né? E essa identificação, né, que existia, né? Tanto que eu tenho uma memória afetiva, né, com essas músicas. E é isso. E eu lembro que como eu era bolsista da Fundação Universitária Mendes Pimentel, todo ano tinha que preencher ali, né? Você tinha que provar que você ainda continuava em situação de vulnerabilidade para você ter direito à bolsa. E eu tinha vergonha, sabe, Sinara? Não foi sempre que eu tive orgulho das minhas raízes. Eu tinha vergonha de colocar ali na profissão do meu pai, que ele era lavrador. E eu ficava insistindo com ele, não é agricultor, pai? E ele sempre batia o pé e falava, não, minha filha, eu não tenho terra. Eu só sei lavrar a terra. Essa é a minha profissão, eu sou um lavrador. Né? E lógico que depois que eu entrei em contato com as teorias sociológicas e que eu percebi, né, que essa condição de pobreza que a gente vivia não era uma questão individual, que não era culpa do meu pai, que não era culpa da minha mãe, né? Depois que eu entrei em contato com as teorias antropológicas, né? E inclusive muito recentemente que eu fui atrás das minhas raízes e que eu descobri, né, que o meu tataravô era um filho de português que ganhou uma sesmaria na região ali de Baldim, e que uma história que eu sempre ouvi do meu tio paterno, né, tio João, era que a nossa tataravó, ela tinha ganhado do senhor dela um pedaço de terra, e que ela dividiu entre as 3 filhas. E a gente achava que era lenda. E recentemente eu descobri num livro de um historiador um inventário desse senhor, né, de terra, desse fazendeiro da região de Baldim. No inventário tem lá que ele deixou essas terras para uma de suas escravizadas, que era a minha tataravó Filomena, né? Ou seja, ele teve 3 filhas com ela. E uma delas foi a minha bisavó, a Maria Rosa. E aí eu tomei um susto, né? Porque a gente sempre ouviu essa história, mas agora a gente tem o documento. Mas o interessante é que os descendentes, os descendentes brancos desse senhor,
hoje são políticos e fazendeiros, né? E os descendentes da Maria Rosa todos viveram em condições de precarização do trabalho, né? Ou foram agricultores, ou foram... meu tio trabalhou em carvoaria, ele me conta que trabalhou em condições análogas à escravidão. Então, assim, quando eu percebi que a minha vida, na verdade, ela era representativa do que é a vida do povo brasileiro, né? Aí eu acalmei um pouco, né? Porque durante muito tempo você pensa que é uma questão individual, que é uma incompetência sua, né? Que você que não se esforçou o suficiente, né? E aí quando eu percebi que não é bem assim, né? Que existe uma estrutura, né, que mantém a gente, né, que mantém uma parte considerável da população em espaços que são historicamente reservados para essas pessoas, aí a gente respira melhor, né, porque você fala, não, peraí, não é bem assim, né, tem uma estrutura que é excludente, que é desigual e que é injusta nesse país, né? Sim, exatamente, exatamente. Ô, Dalva, entrando aqui no assunto da literatura, você fala... Não, antes de entrar na literatura, eu quero falar sobre, depois que você vai fazer o doutorado em Florianópolis, né? Você sabe que a gente está aqui direto com notícias de Santa Catarina não muito boas, né? Eu vi numa entrevista sua que você conta que se você sabia que você era negra lá em Florianópolis, a coisa ficou evidente. Você teve muitas experiências de racismo em Floripa? Tive. Não só eu, como meu filho. A escola é o lugar onde a gente vive o racismo, né, mais cedo, assim, né? E quando eu me mudei para Florianópolis para fazer meu doutorado, o João Pedro estava com uns 9 anos, né? E ele foi chamado de negro na escola, né? O João Pedro, como eu, é um negro de pele clara, né? E aí, assim, o dia que ele me contou isso, assim, eu desabei, né? E ele falou assim, a gente estava fazendo para casa, né? E ele, assim, de cabeça baixa, né? Ele falou, mãe, hoje um gurizinho me chamou de negro na escola, né? E eu tomei um susto, assim, né? E em seguida ele falou, e eu respondi para ele, sou sim, com muito orgulho. E aí quando ele me falou isso, eu comecei a chorar, porque eu sempre criei o João com essa convicção, olha, nós somos negros, ainda que a nossa pele seja clara, nós somos negros, né? Nosso avô era negro retinto, a nossa bisavó, nossa tataravó é de Filomena que a gente descende. E tudo que eu podia levar esse menino para que ele construísse o pai dele também é negro, usa dread, então ele cresceu com uma identificação muito positiva, achando o negro bonito, gostando do cabelo trançado. Então, a gente foi em candomblé, em umbanda, né, eu sou uma pesquisadora do reinado de Nossa Senhora do Rosário, que é popularmente conhecido como Congado, então eu sempre acompanhei, e o João foi para lá e para cá comigo, né, reunião de orientação, não tinha com quem deixar, ele ia para o mestrado comigo, para o doutorado comigo, então ele cresceu com um letramento racial muito forte, né, e a gente viveu isso lá. Eu tinha uma preocupação de já ter tirado ele de perto do pai, a gente já era separado, né, mas dos irmãos, porque ele tem irmãos por parte de pai, da avó, e aí eu coloquei ele numa escola muito bacana, alternativa, assim, o dinheiro da bolsa ia quase todo na mensalidade da escola, e era uma escola, assim, tinha uma cachoeira no fundo da escola, né, mas foi o lugar que ele sofreu mais racismo, entendeu? Dos colegas perguntarem qual que é o carro que seu pai tem, quantos pavimentos tem sua casa, né? De colega falar assim, o que você está fazendo aqui? Essa escola não é para você. E ele só me contou isso depois de 1 ano, sabe? E aí eu falei, vamos mudar de escola imediatamente, né? Que não adianta uma escola que as crianças fazem lanche coletivo, come pão integral, abraça a árvore, mas são racistas. Né? E aí a gente mudou de escola, mas eu também sofri racismo, não só racismo, Sinara, mas etarismo também, porque quando eu fui para o doutorado, eu terminei, defendi minha tese em 2016,
né? Então, os meus colegas tinham ali 20 e poucos anos, né? Então, era um lugar que não era para mim, né? Então, assim, eu era lembrada disso tipo, o tempo todo, né? Eu não domino inglês, eu lembro que de uma humilhação que eu sofri de um professor que me traumatizou, assim, porque eu não lia inglês, né? E teve um dia que ele falou, não, o próximo texto em inglês é a Dalva que vai ler, porque ela nunca leu. Falei, mas olha, eu posso até ler, mas eu vou levar muito mais tempo que os meus colegas já tinham feito intercâmbio, tinham morado fora do país, né? E eu não acho que você precise dominar o inglês para você escrever uma boa tese, sabe? Eu estava pesquisando a cultura popular, né? A minha tese de doutorado é sobre a trajetória de uma capitã, uma mulher negra maravilhosa, incrível. E eu costumo dizer, Sinara, que eu falo que eu era decolonial e nem sabia, sabe? Porque quando eu celebro a trajetória de uma mulher negra, sabe? Das classes populares, para ser discutida dentro da academia, isso mais de 10 anos atrás, falei, velho, isso é ser decolonial, sabe? Agora é modinha, mas naquela época não era. E foi discriminada por causa disso também. Capitã Pedrina Lourdes Santos, ela inclusive recebeu, há cerca de um ano, o título de doutora notório saber pela UFMG. É uma mulher incrível, incrível. Uau, não conhecia essa história. E você tem um relacionamento com o escritor José Faleiro, que é de Porto Alegre. Em Porto Alegre também você encontrou esse racismo? Sim, você estava falando agora há pouco do negro que foi morto, né, nos Estados Unidos, mais um. Ser negro, Sinara, é complicado em qualquer lugar do mundo, né? E é complicado quando você é mestiça, como eu sou, porque leva um tempo até você se convencer que o que você tá sofrendo é racismo, sabe? Às vezes a gente sofre racismo, né? Eu venho de uma família mestiça, então eu tenho sobrinhos que não se reconhecem como negros, mas são lidos pela sociedade como negros e sofrem racismo e às vezes não sabem nem como se defender, né? Porque não tem a clareza de que é isso. Primeiro que é só andar com o Faleiro para a gente ser discriminado, né? Então, assim, a gente brinca, né, que a gente um caso. Teve uma vez que eu fui, Sinara, e eu aluguei no Airbnb um apartamento para a gente ficar junto. E eu lembro que quando a gente desceu para pegar um Uber, eu fiquei olhando e falei, nossa, mas eu acho que esse apartamento é interessante, eu acho que eu ia gostar de morar aqui. E eu, do lado de fora, a gente esperando e olhando para cima. E ele virou e falou, Preta, ele me chama de Preta, para com isso, não fica olhando, porque daqui a pouco vão achar que nós somos um casal aqui de bandido querendo assaltar o apartamento. E eu falei, olha, você para com isso, eu não tenho cara de bandida, não. No máximo a tia do cafezinho, entendeu? A cara da diarista, né? Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu fui comprar um caderno e o atendente virou para mim e falou assim, mas é para menino ou menina? Eu falei, não, é um caderno para mim, né? E ele falou, você fazeja, né? Ou seja, você está sendo alfabetizada na educação de jovens e adultos? Eu falei, não, eu já me formei, né? Porque eu tenho a cara da tia do cafezinho. E quando assim, a gente já entrou em Uber, eu e o Faleiro, que o motorista pediu que a gente descesse, que não ia nos levar. Né? Então, assim, Faleiro já entrou em livraria para ver se... Não sei. Inclusive, eu brigo com o Faleiro, né? Eu falo, olha, a gente pode ter cara... porque dependendo de como você está se vestindo, a gente passa por bandido mesmo, entendeu? Então, às vezes, eu vou sair com o Faleiro, eu falo, tira essa camisa de time, tira esse chinelo, calça um tênis, porque eu não quero ser maltratada. Porque se ele está com uma camisa polo, no máximo ele vai parecer o porteiro, um trabalhador que largou serviço, entendeu? Mas dependendo de como ele está vestido, as pessoas leem ele como bandido. Isso ele é recheado de histórias. De entrar numa livraria para ver se tinha um livro dele e da pessoa ficar com medo, a atendente achar que ele ia roubar. Né? De entrar numa livraria para comprar envelope, para colocar o livro no correio e a pessoa... achar que ele estava colocando coisa dentro da mochila, né? Então, assim, é isso que você falava agora há pouco, né?
eu só esclarecer aqui para as pessoas que o Faleiro que a gente está falando é o escritor José Faleiro, que é o companheiro da Dalva. Ele mora em Porto Alegre, ela mora em Belo Horizonte, né? E ele está aqui, também, inclusive. Ele está aí do seu lado? Não, ele está jogando sinuca agora. Nós estamos no estágio de vivência, né? Porque alguns meses por ano a gente faz um estágio de vivência. A gente está nesse momento no estágio de vivência. Fofo. E aí, gente, vocês sabem que deixa eu contar aqui para eles, Dalva, que tem, desde que eu comecei a ler o Faleiro, eu até já indiquei o livro do Faleiro aqui, e eu tenho feito muitas reflexões sobre a literatura, né? Desde pequena que eu sou apaixonada por literatura, e eu tenho percebido como a literatura é elitista, sabe? Cada vez mais, né? É um meio de gente branca e rica. Você sabe, Dalva, que aconteceu uma coisa muito interessante, que eu fui entrevistar a Mili Lacombe, a colunista do UOL, e a Mili tem a mesma idade que eu. Nós duas somos de 67, o Rovai também, é uma turma boa aí do ano de 67. E aí, eu perguntei para a Mili sobre literatura, ela falou, Sinara, me dói tanto pensar que a minha geração, a gente só lê o homem branco, é verdade, é Hemingway, é Bukowski, é só homem, a gente foi formado com esses homens, né? Principalmente jornalista, porque como Hemingway tinha aqueles parágrafos curtos que moldaram o jornalismo, né? Aquela escrita de sentenças curtas que marcaram o jornalismo. Então, todos nós lemos Hemingway, todos nós lemos todos esses homens aí, E eu estou fazendo uma revolução nisso, não é à toa que a Dalva está aqui, tá, gente? Não é à toa. Eu quero apresentar para vocês e para mim mesma uma literatura popular. Aliás, tem até um superchat aqui, ó, Dalva, falando aqui, ó. Marcos Alves, maravilha abrir o espaço para a literatura popular. Parabéns, Sinara e Fórum, pela abertura. E a Nelly Germano falou, lá, Dalva Maria Soares, bom te ver aqui. Também pertenço ao coletivo Mulheril das Letras do Rio Grande do Sul. Parabéns. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a conhecer e prestigiar os autores que vêm do povo, porque senão a gente nunca vai se sentir representada. Né? Eu sou de classe média baixa. Eu nunca me senti representada com um autor que fala da burguesia. Nunca me senti. Não é, Dalva? Sim. É interessante isso que você fala, porque eu vou lançar um livro, espero ainda esse primeiro semestre, vai sair pela Martela Editorial de Goiânia, dessa vez com um projeto editorial, com uma capista, sabe, uma artista, uma menina incrível que vai fazer a capa, né, com um trabalho mais, né, porque o trabalho da Venas é muito amador, é a gente que faz tudo ali no coletivo. E tem um texto nesse livro novo, que chama, uma crônica, que chama Uma Foto, um Texto, que eu escrevi quando eu estava em Baldim, antes de voltar a morar em Belo Horizonte, porque quando eu estava lá, depois que eu voltei de Lisboa, morei 4 anos lá, que foi o período que eu fiquei escrevendo a tese. E que foi quando nasceu, essas crônicas todas nasceram quando eu estava lá em reclusão. Para eu não escrever a tese, eu ia escrever crônica, entendeu? Porque o trabalho acadêmico é muito árido, né? E eu lembro que o meu irmão, a cada vez que eu chegava da caminhada ali no final da tarde, saía um texto, porque eu ia caminhar, fazer minha caminhada e encontrava com os personagens contemporâneos da minha mãe, contemporâneas minhas, e sempre surgiu uma história, né? Essas histórias são as histórias que estão nos 3 livrinhos, né? São textos escritos nessa época. E eu lembro que o meu irmão, que tinha acabado de separar, a gente dividia a casa que tinha sido da minha mãe, toda vez, eu falo muito dele no Pra Diminuir a Febre de Sentir, o Zezé, ele falava assim, olha, sou Miguel, tá secando o feijão lá na porta da casa dele. Eu acho que dava uma foto e um texto. Né? Ele era atleticano doente, quando ele chegava do jogo do Galo, ele falava, Dalva, o jogo foi tão foda que eu tenho certeza que se você estivesse lá, você ia escrever um texto. Né? Aí ele me mandava uma foto da Dona Geralda, que também é personagem do Pra Diminuir a Febre Sentir, e falava assim, mandou um vídeo da Dona Geralda falando que estava com saudade de mim, e ele falava, olha, eu quero um texto, né? E eu falo que isso que o Zezé expressava era, na verdade, uma necessidade de fabulação, que é do humano, né?
que o professor Antônio Cândido fala isso lindamente lá naquele livro Direito à Literatura, né? Ou seja, o ser humano tem essa necessidade de fabular, né? E o Zezé era uma pessoa que não tinha o hábito da leitura, né? Minhas leitoras, eu tenho muitas leitoras, Sinara, principalmente de Baldim, que tem pouca escolaridade, mas que batiam no meu portão, porque esses textos todos foram publicados no Facebook primeiro, né? Foram textos escritos sem pretensão de publicação. Depois que viraram livro, mas assim, era para respirar melhor mesmo, como eu falo. E aí, as senhoras batiam lá e falavam assim, olha, eu não tenho Facebook, eu entro no Facebook pelo Facebook da minha irmã, porque eu quero te ler, né? Tinham pessoas que falavam assim, olha, mas você não vai falar de mim? Você não vai falar, sabe, da bicicleta que a gente partilhava? E aí eu fui percebendo isso, assim, né? Que as pessoas, elas gostam de ler. Elas gostam da fabulação, só que elas não se reconhecem. Eu, Sinara, não aguento mais ler o Homem Branco em Crise na Europa, sabe? Eu quero ler... Quando eu li Conceição Evaristo, foi um assombro, porque eu vi personagens parecidas comigo, com a minha mãe, né? Quando eu fui revisitar Carolina Maria de Jesus, eu pirei, eu falei, gente, é essa literatura que me interessa, dessa gente comum, né? Eu falo disso numa crônica para diminuir a febre sentir, né? A janta está pronta. Eu falo assim, esses grandes personagens que vão salvar o mundo, né? Eu quero saber do personagem que lava sua roupa, que lava seu banheiro. Isso não aparece na literatura. Não tem quem cozinha, não tem quem lava a roupa, quem leva o menino. Eu já começo a ficar exaltada aqui, né? Porque me entusiasmo com isso. Eu quero saber de quem lava a sua privada, sabe? Entusiasma mesmo. O Paleiro fala que eu tenho esse jeito assim agressivo, né? Parece que eu tô brigando. Tô brigando não, viu, gente? É porque é coisa do Soares. Então, assim, eu quero essa literatura da pessoa comum. Não é à toa que o Itamar Vieira Júnior vendeu quase que 1 milhão de cópias. Porque tem uma demanda, Sinara, sabe? Eu acho que eu vendo bastante para uma produtora independente, para um autor independente, sabe? Eu já tenho mais de 2.000 livros circulando. Só que, assim, é o que eu falava com você, é um trabalho de formiguinha, eu que faço os meus cards, com os meus recursos precários, tentando engajar nas redes, né? Eu tenho minhas crônicas são trabalhadas no Colégio Pedro II, no Rio, no Colégio do Sesc Jabaquara, eu virei um jogo, eu sou uma das personagens. Ontem eu publiquei nos meus stories de uma professora, sabe, que está trabalhando para diminuir a febre de sentir com os alunos, em Belém do Pará, em São Félix do Xingu, com o pessoal da EJA, em escola pública e escola privada em Porto Alegre. Então, assim, tem uma demanda. Eu acho, inclusive, que as editoras perdem dinheiro. Porque se eu, com os meus parcos recursos, eu consigo colocar o meu livrinho em várias partes do país, eu consigo colocar ele na escola, sabe? Tem as juízas em Porto Alegre, que tem 2 crônicas aqui sobre violência doméstica, para diminuir a febre de sentir, que várias juízas em Porto Alegre trabalham, sabe, com esse texto. Essas crônicas. Tem advogadas que já compram, olha, Dalva, eu comprei para dar de presente para as minhas clientes, eu comprei para deixar no escritório para as minhas clientes lerem, porque, sabe, é uma linguagem simples que comunica e que comunica com esse tipo de pessoa, com gente simples, com pouca escolaridade e que se identifica com as questões que estão ali, sabe? Sim. Você aponta como influências na tua vida como escritora a Adélia Prado e se diz devota de Carolina Maria de Jesus. Conta aí pra gente. Eu gosto sempre de comentar da Virginia Woolf, né? Que a Virginia fala que uma mulher, para escrever ficção, tem que ter um teto todo seu e 500 libras, né? E eu consegui financiar meu apartamento no final do ano passado, né? Financiei, inclusive, com a ajuda da minha rede, da rede do Faleiro, né? Porque, como eu sou
trabalhadora informal, a Caixa Econômica, vou aproveitar governo Lula, Minha Casa Minha Vida, se eu não financiar agora, eu não financio mais, né? E aí consegui, só que eu só consegui 70% do valor do imóvel, né? Normalmente a Caixa empresta 80%, mas eu consegui só 70%, porque eu era trabalhadora informal. Mas eu falei, gente, eu tinha que arrumar 30% do valor do imóvel. E eu consegui, por incrível que pareça, aconteceu um milagre. Essa minha rede é muito foda, a rede do Faleiro se somou e a gente conseguiu levantar o dinheiro, né? Então eu brinco que agora eu tenho um teto todo meu, né? Mas quando eu não tinha, eu lembrava muito da Clarice, né? Da Clarice, não, da Virginia Woolf, com esse ensaio maravilhoso que é Um Teto Todo Seu. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, gente, mas espera aí, eu acho que a minha experiência social está muito mais próxima de uma Carolina Maria de Jesus do que de uma Virginia Woolf. É óbvio que eu não vivi a precariedade da Carolina, né? Mas eu estou muito distante de uma mulher branca, burguesa, né, do século XIX. E Carolina levantava às 4 horas da manhã para escrever, né? Ela escrevia quando ela ficava com raiva, ela escrevia quando ela estava aflita, né? Ela tinha uma necessidade de expressão muito... Era uma necessidade existencial, né? A necessidade de escrita e de leitura. Então, quando eu leio Carolina, quando eu revisito... E Carolina, assim, era mais do que uma catadora, né, que escreveu um diário. Carolina era uma artista incrível, uma romancista, né? A Companhia das Letras acabou de publicar um romance inédito dela, né? Ela deixou 5.000 páginas manuscritas, deixou 6 romances inéditos, escreveu poesia, escreveu crônica, tocava violão, compôs, né? Tem um álbum de sambas e marchinhas dela disponível no YouTube, porque ela também é compositora. Então eu falo que Carolina é uma referência para mim, porque ela era uma artista, né? Que esse país racista transformou numa catadora, mas ela era uma escritora, né? Então, assim, eu, inclusive, quando eu entro em crise, né, não sou uma escritora, mas a gente tem uma dificuldade, né, porque nunca me sonharam escritora, né, me sonharam a tia do cafezinho, empregada doméstica, né? Então, eu sempre busco essa memória de Carolina, que nunca teve problema para se afirmar escritora, né, se afirmar poetisa, era assim que ela dizia, né, eu sou poetisa, eu sou escritora e vou colocar você no meu livro, né, quando alguém fazia raiva nela. Então eu busco muito, assim, é uma inspiração, né, porque a partir da experiência dela, ela mostra que qualquer mulher pode, né, que toda história importa, né? Então é uma inspiração. E a Adélia eu amo de paixão, né? A Adélia, inclusive, agora está no Instagram, né? Ela a filha dela criou um perfil e ela aparece, vira e mexe, ela está lá lendo os poemas dela, porque ela ama ler os poemas. É uma inspiração, a Adélia, né? Eu falo, Adélia, né, assim, que o governador de Minas não conhecia, né? Que vergonha que não, o ninguém merece esse governador, pelo amor de Deus. É vergonha alheia, assim, dá vergonha, né? Mas a Adélia é uma das inspirações, assim, sem dúvida. A poesia dela me responde muito, não só a poesia, como a prosa. Eu leio os livros de prosa dela, eu fico com muita raiva, porque eu falo assim, gente, era o livro que eu queria escrever, sabe? Ô, Dalva, deixa eu ler aqui uns comentários para você. Lúcia Simões, lavradores são os acariciadores da terra, são almas que se preocupam e se sensibilizam com a ausência de vida, fome. Lindo, viu, Lúcia, que você escreveu aqui, lindo. O Adeilson... O meu pai falava isso, sabe, Sinara? Meu pai falava assim, olha, você precisa do dentista pelo menos de 6 em 6 meses, né? Você vai precisar do médico algumas vezes na sua vida, mas do agricultor, do lavrador, você precisa pelo menos 3 vezes ao dia. Isso aí. Olha, seu pai tinha consciência de classe, né? Nossa Senhora, tinha. E morreu sonhando com a reforma agrária. Oh. A Deilson fala, é verdade, Dalva, eu vim para a Irlanda estudar inglês e nada é melhor para entendermos o que é cidadania, sobretudo o valor da nossa nacionalidade e o sentimento de pertencimento e territorialidade. Cacá Omoale fala, que orgulho de você, Dalva, querida.
Lúcia Simões, excelente entrevista. Lourdes dos Santos, entrevista maravilhosa. Parabéns e obrigada, Sinara, pela convidada. Marília Murta, estamos tendo mais do que um relato, são fatos históricos que a família de Dalva esteve presente. Maria Angélica Coldibelli, que história de vida maravilhosa. O pessoal está adorando aqui. Eduardo Gorgoni, que aula. Me diz uma coisa, Dalva, você fala sempre, assim, eu me identifiquei tanto com a frase sua que você se diz uma mulher do povo e mãe de filho. Eu também tenho 2 filhos homens, sabe? Por que você se define assim? Como é que você poderia explicar para a gente? Porque, na verdade, essa frase não é minha, é da Adélia. Eu lembro que uma das vezes que eu encontrei com ela, que ela foi, inclusive, eu pedi uma dedicatória no meu livro, né? E aí ela me perguntou o meu nome, né? E eu citei esse verso dela. Eu falei, eu sou a mulher do povo, mãe de filho. Adélia, né? Ela fala, o verso dela diz, eu sou mulher do povo, mãe de filho, Adélia. E aí eu falei para a Adélia, quando ela me perguntou meu nome, eu falei, eu sou mulher do povo, mãe de filho, o que me falta é ser Adélia, né? E ela virou para mim, depois que eu falei meu nome, ela falou, não, você é Dalva, isso não é pouca coisa, né? E fez uma dedicatória belíssima, assim, para mim. Então, uma apropriação, né? Uma paráfrase da Adélia. É porque é isso que eu falo no meu livrinho, né? No Pra Diminuir a Febre de Sentir. Não foi sempre que eu tive orgulho dessa minha origem, sabe? Eu tive muita vergonha de ser pobre, de até os 15 anos não morar numa casa que não tinha água encanada, de não ter banheiro em casa, sabe? É aquilo que eu te falei, depois que eu entrei em contato, que eu fui fazer sociologia, que eu fui compreender como é que a estrutura social se dava, as relações, né? Esse país, 400 anos de escravidão, uma abolição que nunca se efetivou de fato. Então, assim, eu perdi. O que é que você perguntou? Você estava falando sobre a mulher do povo, né? Uhum. Isso. Então, assim, quando eu fui compreendendo, sabe, a profundidade, você falou que meu pai tinha consciência de classe. A minha mãe, embora não tenha sido alfabetizada, foi a primeira feminista que eu conheci. E mamãe era uma feminista radical. Ela tinha uma frase que todo mundo fica chocado quando eu digo. Ela falava assim, que homem bom é homem morto. Porque é o homem que não teve tempo de fazer maldade com a mulher. Você imagina o que essa mulher não passou para falar isso, né? Então ela me contou uma vez, eu conto disso também nas minhas crônicas, que uma vez na mesa lá da cozinha em Baldim, ela me contou que ela e papai, teve uma época da vida dos dois que eles picavam lenha, né? Então o trabalho deles era picar as lenhas, né? E organizar ali por metro. E que papai sempre que ficava com o dinheiro, né? E que teve um dia que ela resolveu observar quanto que cada um picava. E ela falou que ela percebeu que eles picavam exatamente a mesma quantidade. Que naquele dia ela exigiu o dinheiro dela. E a frase que ela falou em seguida foi que naquele dia ela começou a se separar do meu pai. É o dia que ela percebeu que ela tinha a mesma força física que ele. E que ela produzia, né, o mesmo tanto que ele. Velho, se isso não é uma luta por igual... Eu falo que a minha mãe, ela lutava contra o patriarcado como Virginia Woolf. A diferença é que ela não tinha sido alfabetizada. Ela, inclusive, me confessou uma vez com muita vergonha, de cabeça baixa, que o sonho dela era ser médica, né? Mas é isso que esse país faz com essas pessoas, né? Com esses talentos, né? Uma mulher inteligente. O próprio Faleiro, né, que você já entrevistou né, e você já leu os livros dele, você conhece bem. Eu fico impressionada assim, com a inteligência desse cara, né? Ele ele entregou o romance novo para a editora, e aí, para relaxar, ele foi programar, porque ele é programador de computador. Então, ele foi criar um motor para fazer um joguinho. Né, ele ficou aqui, eu falei com ele, eu até mandei ele embora, eu falei, pode ir embora, porque você fica aqui, não conversa comigo, não olhe para mim, porque eu estou programando, né? Eu falei, então vai embora para sua casa programar lá.
Eu falei, esse cara aprendeu a programar computador sozinho, né? Ele aprendeu a escrever, e quem lê os livros dele sabe que ele domina a norma culta, um cara que foi expulso da escola, né? Sozinho. Ele aprendeu a tocar cavaquinho. Hoje mesmo, a minha vizinha perguntou, falou assim, olha, é o seu marido que é músico? Eu falei, não, é um namorado, né? E ela falou, nossa, tinha um tempão que eu não escutava cavaquinho, porque aprendeu a tocar cavaquinho, aprendeu a tocar violão sozinho. E eu fico pensando na quantidade de talento que tem aí espalhado por esse país, né? E que não tem oportunidade de publicar por uma... O que eu falo com ele é que para o Faleiro conseguir publicar por uma grande editora, pessoas privilegiadas passaram pela vida dele e esse privilégio respingou nele, sabe? Porque às vezes a gente tem uma discussão muito grande aqui sobre a questão do mérito, né? E eu falo, olha, você não está numa grande editora pelo seu mérito. Não que ele não mereça, que ele não seja competente para isso, mas ele está lá porque ele conheceu pessoas, né? Ele conseguiu construir um capital social que colocou ele lá, né? Ou seja, tem outros escritores tão competentes, porque ele era competente antes também, né? O Supridor ficou 10 anos na gaveta. Então, assim, essa coisa, assim, o meu pai tinha essa consciência de classe, mas a minha mãe também tinha, e mais do que isso, né? A minha mãe é o que a gente pode chamar, a gente chama hoje de interseccionalidade, porque ela tinha essa clareza também de gênero, também de raça, né? E como Carolina, né? Isso está explícito nos textos de Carolina, né? Está explícito nos textos da Conceição, né? Embora a gente fique exaltando Virginia Woolf, né? Mas nós temos as nossas também e que são pensadoras, né? São filósofas e são pessoas incríveis, né? Deixa eu ler mais uns comentários aqui para vocês. Kátia Borges, Dalva maravilhosa, tem um clube de leitura chamado Bibiana em Belonísia, na Chapada Diamantina, Bahia, e já quero incluir seu livro no nosso acervo. Grata por trazer esse respiro. Sinara, são 3 livrinhos de bolso, que a gente lê rapidamente, deliciosos, viu, gente? Olha lá, os 3 livrinhos dela. A Marta tá ruim. Coloca de novo a foto aí dos 3 livros da Dalva, por favor, e bota aquela outra que tem a jiboia. A jiboia planta, tá? Eu não pensar que é a jiboia. Olha aí, gente. Ó, os livros, são esses os 3 livros da Dalva. Agora ela vai lançar outro por uma editora maior, né, Dalva? Para diminuir a febre de sentir, do menino e me ajuda a olhar. Aliás, sobre o me ajuda a olhar, eu quero te perguntar. Eu não li, eu só li o de Para diminuir a febre de sentir, que foi o que ela me mandou, tá, gente? O me ajuda a olhar tem a ver com o conto do livro dos abraços do Eduardo Galeano? Eu amo aquele conto, Dalva. Amo. Eu também. Eu fico arrepiada toda vez que eu leio aquele conto. Exatamente. Esse livro, o Me Ajuda a Olhar, são crônicas só sobre livros, peças de teatro e filmes que me impactaram. A epígrafe aqui é de um outro mineiro que eu gosto muito, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele fala o seguinte, ele fala que a beleza sozinha, ela pesa, que a gente não dá conta de ver sozinho, e que a gente chama o outro, né? Quando você vê um pôr do sol lindo, você fala, nossa, Sinara tinha que estar aqui comigo vendo esse pôr do sol, né? Porque ele fala que beleza é isso, é tudo que você não dá conta de ver sozinho. Então, são textos, filmes e peças que me impactaram tanto que eu convido o leitor para dividir a beleza comigo, né? Eu queria ler um conto bem pequenininho desse livro, posso? Claro. Fazer meu merchan? Para as pessoas. E esse aqui esse conto. Oi? Estou pedindo para ele abrir a câmera para ficar melhor para você sua leitura. Ah, tá. Esse conto eu li depois que minha amiga Lília Guerra, que é uma autora de São Paulo, maravilhosa, que eu recomendo que todo mundo conheça, ela é apaixonada você estava falando dos escritores brancos, né? Então ela também é romancista, cronista, contista, e aí ela é apaixonada com os sabiás da crônica, né? Que é aquela galera ali do Leblon. E aí ela, nossa, porque Rubem Braga isso, Rubem Braga aquilo, aí eu tava, Lília, vou lá ler. E aí ela me encomendou que eu lesse 2
duas crônicas do Rubem Braga. E aí eu conto aqui a minha experiência com o Rubem Braga. Incentivada por uma amiga recente, devota de Rubem Braga, comecei a ler as crônicas do Capixaba. Por sugestão dela, li Buchada de Carneiro e Almoço Mineiro. Apesar de a leitura ter sido depois do café, salivei com a descrição. Na primeira crônica, Braga só falta humanizar o carneiro. Na segunda, a forma como descreve o lombo e o torresmo, Deus o livre, encheu minha boca de água. Mas o que deixou um gosto rançoso na garganta foi que na primeira eram duas negras que faziam um serviço de limpeza e destrinchamento do pobre carneirinho. Duas negras dirigidas por Dona Irene transformaram o pobre bichinho em sarapatel, pirão e deliciosos petiscos. Duas negras. Assim, sem nome, racializadas. Estão lá para preparar o banquete da Casa Grande. E é Braga que se refere à construção sede da fazenda como Casa Grande. A segunda crônica parece transcorrer no grande hotel em Poços de Caldas. É um almoço de altas patentes, diplomatas, jornalistas, militares, empresários, o prefeito da cidade, suas respectivas esposas e crianças, todos muito bem vestidos, e Braga descreve o cardápio. O lombo, o tutu, a couve, os torresmos, de tal maneira que é impossível não salivar. Embalando o almoço, um preto toca uma harmônica com muito sentimento. Os torresmos são descritos em detalhes, os molinhos e os crocantes. O preto está ali apenas para distrair os convidados. E ainda que toque muito bem, não merece ser nomeado, mas é racializado, né? Ele se refere a ele como preto. Eu fico pensando cá com os meus botões, quem ou que merece ser nomeado na literatura, né? E aí eu fico, recentemente, né, a gente teve uma descrição, um pessoal aí que também falando que a crônica morreu, né? E aí você estava lendo Mas em Que Mundo Tu Vive, que é um livro de crônicas do Faleiro, que para mim é uma renovação da crônica. As crônicas da Lília Guerra também são uma coisa maravilhosa. Muito bom. E aí eu fico pensando que talvez tenha morrido essa crônica, que nasceu no Leblon, entendeu? E que fala só sobre, sabe, que vê o mundo dessa cobertura ali, né, olhando para o mar ali do Leblon, de Copacabana, porque tem uma outra crônica muito viva, sabe, a crônica da Lília, a crônica do Faleiro, eu, sem modéstia, a minha crônica, que faz que interroga, né? Então eu acho que tem um outro tipo de crônica aí, né? Tem outros cronistas, o Evanilton Gonçalves de Salvador, sabe? A Natália Protásio de Porto Alegre. Então, assim, tem uma crônica viva, abordando outras questões, né? Talvez poderia até ser acusada, como você falava mais cedo, de identitária, e que eu acho que trouxe uma renovação, sabe? Talvez o que tenha morrido é essa crônica branca, classe média do Leblon. Eu acho engraçado que o tal identitarismo incomoda muito os brancos, homens e ricos. Acho engraçado isso aí. Universais. E heterossexuais, né? Essas pessoas que se sentem incomodadas. Eu mesma não me sinto incomodada, né? Que as pessoas negras lutem, que as mulheres lutem, que os LGBTs lutem. Por que eu iria me incomodar com isso? Né? Por que eu iria me incomodar? Olha só, Dalva, a gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista. Se a gente pudesse, a gente ficava a noite toda conversando com a Dalva. Eu vou para Belo Horizonte só para encontrar Dalva e Faleiro e a gente tomar cerveja e conversar. Jogar sinuca. Jogar sinuca. Ó, Lúcia Simões, para mim essa conversa com a Dalva é melhor que divã francês em consultório de psicanalista. Márcia Castro, não conhecia Dalva Maria Soares, um prazer muito grande conhecer alguém que, como eu, sabe que tem a cara da tia do café e continua a sua jornada em desbravar o mundo do conhecimento. Muito obrigada. Rosiane Meire Paranho, Sinara, você arrasou trazendo a Dalva para nos encantar com sua capacidade de fazer-nos mergulhar nas nossas origens. Escritora extraordinária, orgulho para nós mineiras. Desejo sucesso continuado. Thaís, prazer em conhecer Dalva, ótima entrevista, Sinara. Haroldo Larcher, Dalva,
teu relato me deu uma forte emoção, pois lembrei da minha amada mãe. Inclusive, uma das crônicas que ela conta é uma crônica de saudade da mãe. Você ia gostar, viu, Haroldo? Uma crônica de saudade mesmo. A Liane Ferreira está perguntando, a Dalva pode ficar até às 22 horas? A Denilda Campos, maravilhosa a coragem da genitora da Dalva. Pena que hoje as mulheres estejam sendo manipuladas pelas igrejas neopentecostais. A Dalva, sua xará, mandou um superchat. Estou encantada com minha xará e eu também sou mineira. A Fátima Mafra mandou o superchat também. Sinara, obrigada pela maravilhosa entrevista. Dalva, parabéns, querida. Te conheci agora e já te admiro. Quero conhecer seu trabalho. Procurem ela no Facebook, tá? Ela está lá, Dalva Maria Soares. Vocês mandam mensagem privada que ela vê. E aí vocês podem adquirir os livros, porque eles são independentes, só podem ser adquiridos através dela, a não ser o próximo que vai sair por uma editora maior, né, Dalva? Isso. Bom, então a gente está chegando no final da nossa entrevista. Como todos e todas que vêm aqui, a Dalva trouxe uma dica cultural para vocês, que é um livro dessa escritora que ela tinha citado, a Lília Guerra, que eu também estou curiosíssima de entrevistá-la aqui no programão. O livro O Céu chama. Vou chamar. O Céu eu fico arrepiada. Da Lília Guerra, saindo Todavia. E aí eu quero que a Dalva explique por que você está indicando esse livro para a galera aí, Dalva. Olha, não é porque a Lília é minha amiga, né? Eu falo que a amizade dela é um elogio para mim. A Lília é uma auxiliar de enfermagem, né? Ela é uma servidora do SUS, e eu falo isso porque ela reafirma sempre isso com muito orgulho, né? Ela é uma trabalhadora da saúde, embora eu brinque com ela que ela é escritora e esse país transformou em auxiliar de enfermagem. Mora na cidade de Tiradentes. Ela já tem 8 livros publicados, né? Ela tem um romance que ela conta a história da mãe dela. Ela tem o Perifobia, que chegou a ser finalista do Prêmio Rio de Janeiro, que para mim é um livro da minha vida, um livro de contos maravilhoso. Ela tem, são vários livros, né? Tem o Rua do Larguinho, que eu tive a honra de escrever a orelha desse livro, que é um romance maravilhoso também. Eu costumo dizer o seguinte, Sinara, esses negros e negras que não são nomeados na literatura branca, que estão ali para abrir a porta, para servir o cafezinho, quando eles saem pela porta de serviço e vão para casa, eles entram nos livros da Lília. E aí eles ganham nome, sobrenome, subjetividade, densidade, né? O Céu para os Bastardos é a história da Sanarinha, que é uma empregada doméstica, que tinha o sonho de escrever um livro, mas que o patrão dela, que era escritor, fala com ela, olha, mexe com isso não, já tem tanto livro ruim no mundo, mas ninguém passa uma camisa como você. E é isso que a gente ouve, sabe? É isso que a gente ouve. Mas foi isso que Lília ouviu, foi isso que eu ouvi, é isso que a gente ouve o tempo todo, que tem gente escrevendo demais, que tem curso de escrita criativa demais. Eu falo, gente, eu quero mais é que todo mundo escreva, sabe? Quando você começa a escrever, você quer dominar as normas, você quer ler mais, você quer, sabe? E é uma pena que esse país não tenha mais gente escrevendo, porque a escola traumatiza a gente. Todo mundo tem trauma de escrever, sabe? E é como se fosse uma coisa só de gente muito iluminada que é capaz. Não, o próprio Saramago falava isso, todo mundo é escritor, só que tem uns que escrevem e outros que não escrevem. Então, esses personagens que são racializados, mas que não são nomeados na literatura branca, quando eles saem da área de serviço, eles entram nos livros da Lília e eles ganham nome, endereço, história, subjetividade. São manicures, são diaristas, são empregadas domésticas, mulher que compra perfume de catálogo, que vai pro samba, que gozam, que trepam, que amam, que tem filho, que tem complexidade, sabe? Não é aquela coisa maniqueísta de, bom, ruim, não. São mulheres complexas. Assim. Eu sou completamente apaixonada pela literatura da Lília e eu acho que ela, na minha opinião, ela é uma das grandes
escritoras desse país. Que bom que ela está numa grande editora agora. Vai vir no programão, tá? E assim, só para a gente terminar, já passamos aqui o tempo falando, não poderia deixar de mencionar os talentos culinários de Dalva. Eu até peguei umas fotinhas, bota aí as comidinhas da Dalva, esse brigadeiro de banana da terra, tá, gente? Tá tudo lá no Facebook dela que eu peguei. Aí tem esse pãozinho com 4 ingredientes. Tem umas geleias, essa geleia de goiaba, essa outra de manga com maracujá. Então, vocês vão lá visitar a Dalva no Facebook dela, falar dos livros e também falar de comidinhas, né? Eu amo comida caseira, Dalva. Eu falo que eu gosto de comida caseira internacional. Sabe? Comida caseira internacional. Pode ser da França, pode ser da Espanha, pode ser de qualquer lugar, desde que seja caseira. Eu adoro comida feita em casa. Comida árabe, feita em casa. Gente, é bom demais. Eu gosto de árabe também. Nossa, eu falo que é uma pena que não tenha lugar no currículo Lattes para eu colocar esses talentos meus, né? Eu falo que essas coisas não tem que ter um lugar lá, né, para eu colocar. Porque não é só questão acadêmica, não. É gostoso demais, né? Distrai muito a cabeça cozinhar, né, Dalva? E com a pandemia, né? Eu acho que a gente foi obrigado não podia sair, então foi uma época. E assim, eu morava numa casa que nasceu um pé de goiaba na frinchinha ali do muro, sabe? E não foi plantado, não foi semeado, e ele deu muita goiaba, e tem fotos dessas goiabas no meu Facebook, eram goiabas lindas, assim, então não tinha jeito, né? Para não perder, eu era obrigada a inventar a receita, fazer geleia, fazer suco, né? Então, assim, é interessante aí, ó, nós já temos que terminar, porque senão eu começo outro assunto, mas juro que é só isso que eu vou falar. Eu aprendi isso com uma monja coreana, que tem de uma série na Netflix de culinária, que ela fala, e foi uma coisa que eu aprendi cozinhando, né, que o tempo também é ingrediente, né, então você vai fazer um pão, ele precisa do tempo, né, para crescer. Né, uma geleia, ela tem um ponto, né, então o tempo também é ingrediente numa receita, e a Adélia tem um verso de um poema que eu amo, que eu trago para a minha vida, que a gente precisa aprender a esperar biblicamente pelo tempo das coisas, e eu acho que a cozinha ensina isso para a gente, sabe, cozinhar, né. Eu aprendi a fazer arroz recentemente, eu descobri que eu não sabia fazer arroz, e aprendi com o José Faleiro, sabe? E tem essa coisa de deixar no fogo bem baixinho, de esperar, sabe? De depois que terminou, de tampar com um pano de prato branquinho ali, deixar abafado para ele cozinhar mais, enfim, uma série de coisas que passa por essa questão do tempo, né? Ou seja, o tempo também é ingrediente, a gente precisa... Né? Mas é isso também, né? Só os homens lentos veem a cidade. A gente precisa dessa pausa também, né? Para cozinhar. Não dá para essa correria toda, né? Assim como a escrita, né? Precisa pausar. É isso aí, Dalva. Ó, a Xinha Bar está falando, maravilhosa, que delícia de conversa. Vou seguir você no Instagram. Vou compartilhar essa entrevista para amigas maravilhosas. Qual o Insta dela? Eu pedi para o Gui colocar aí nos comentários tanto o endereço do Facebook, quanto do Insta da Dalva. Vou colocar de novo aqui para a gente se despedir a foto dos livros. Olha aí, ó, facebook.com/dalvamaria.soares e o Instagram... Não tem ponto, não. É no endereço, é só no endereço. E no Instagram é dalvam_s, tá? Então, aí vocês podem entrar em contato com ela e aí falar sobre os livros. E se vocês quiserem encomendar, coloca de novo aí de despedida, Gui, na tela, os livros da Dalva. Do menino, me ajuda a olhar e para diminuir a febre de sentir. Dalva, foi um prazerzão, todo mundo amou conversar com você aqui, ouvi-la. E quando você lançar um novo livro, você volta, tá bom?
Sinara, eu que agradeço, né? As mulheres sempre fortalecem o meu rolê e eu fico muito agradecida. Sou sua fã, sou sua leitora, sou sua espectadora há muito tempo. Depois eu vou te marcar num post do Facebook de uma foto que você compartilhou do meu perfil há muitos anos atrás, para você ver que eu te sigo há muito tempo. Foi um prazer imenso, viu? Eu sou muito agradecida pelo convite. Olha, ficamos muito felizes aqui. Foi uma sexta-feira especial. Um grande beijo. Quero ler todos os seus livros também, tá? Tá bom. Beijo. Obrigada. Beijo no Faleiro. Vamos essa sinuca aí, tá prometida, hein, galera? Vamos fazer uma farra da sinuca com a Dalva e Zé Faleiro. Tchau, bom final de semana. Tá bom. Beijo.